galerinha, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um ponto de gramática bem importante, que são os tipos de sujeito. Nós vimos a separação e a identificação de sujeito e predicado. Agora nós vamos conseguir classificar esses sujeitos. Vamos começar? Vamos recordar um pouquinho o que é sujeito? Lembra? Sujeito é quem pratica a ação. Nosso exemplo aqui é: as crianças pedalam rápido suas bicicletas. Então a gente precisa descobrir quem é que pratica a ação. A ação é o verbo. Então vamos identificar o verbo, que nesse caso é pedalam. Aí a gente faz a pergunta para o verbo: quem que pedala rápido suas bicicletas? A resposta para a nossa pergunta é as crianças. Então, portanto, as crianças é o sujeito. Ficou claro? Lembraram? Então, agora nós vamos ver que, além da gente separar o sujeito do predicado, a gente vai classificar esse sujeito. Dependendo da escrita, da colocação do sujeito, ele tem uma classificação. Então, os sujeitos, eles podem ser classificados são 5 classificações. O sujeito pode ser simples, composto, oculto ou desinencial. Por que esses dois nomes? Porque depende do autor, depende de quem elaborou o exercício ou a explicação, vai colocar um ou outro nome. Então é bom você conhecer os dois. Especificamente aqui nos nossos trabalhos, nós vamos trabalhar com sujeito oculto, com essa definição, tá bom? Sujeito indeterminado, sujeito inexistente ou a oração sem sujeito. Assim como no anterior, essas duas nomenclaturas você pode encontrar em exercícios, em alguns resumos. Mas o que nós vamos usar aqui é oração sem sujeito. Agora nós vamos explorar cada um deles com exemplos para ficar bem claro. Vocês vão ver que é super tranquilo conseguir identificar e classificar os sujeitos. Ok? Vamos começar. Sujeito simples. Então, vamos entender quando que um sujeito eu vou classificar ele como simples. O sujeito vai ser simples quando ele possuir apenas um núcleo, ou seja, no sujeito ele tem um substantivo apenas, tá bom? Ele pode estar o sujeito no começo, no meio ou no fim da oração. Nosso exemplo aqui, eu coloquei essa imagem e a oração é: a professora ensina as crianças. Você vai fazer todo aquele processo de identificar o verbo e perguntar para ele quem pratica a ação. Então, neste caso, quem que ensina as crianças? A professora. Ele é o sujeito. Agora nós vamos classificar. Como é que a gente vai classificar? Eu tenho apenas um substantivo aí nesse sujeito, que é professora. O a é artigo, tá acompanhando, mas substantivo eu tenho um só, professora. Sujeito simples. Deu para entender? Não é uma palavra, tá bom? Porque senão aqui tem duas, já não daria essa teoria. É apenas um substantivo. Entenderam? Ou no singular, no plural, aumentativo, diminutivo, não tem problema nenhum. Apenas um substantivo é sujeito simples. Vocês vão entender no próximo exemplo. Os alunos estão na biblioteca da escola. Quem que está na biblioteca da escola? Sujeito, os alunos. Aqui também eu tenho apenas um substantivo, que é alunos. Então, por isso, esse sujeito também é simples. Ok? Ficou claro? Sujeito simples. É bem simples, né? Digamos que o nome faz relação com o que é realmente. É bem simples. Agora nós vamos partir para o sujeito composto. O sujeito composto, ele
vem do sujeito simples com uma coisinha a mais. Então, ele vai possuir mais de um núcleo, ou seja, 2 ou mais substantivos. Enquanto no simples era apenas um substantivo, aqui pode ter 2 ou mais. Pode estar no começo, no meio e no fim da oração o sujeito, tudo bem? Por isso que é importante perguntar para o verbo quem está fazendo a determinada ação, porque pode estar em qualquer lugar da oração. Exemplo, eu coloquei aqui, ó, Juninho e Fabinho estão sujos de lama. Quem que tá sujo de lama? Juninho. E aqui eu vou dar a dica para vocês de sujeito composto. Quando o sujeito está composto, que eu tenho 2 ou mais, o que vai ligar eles é vírgula, mas sempre vai ter o E. Então, se num sujeito tiver a letrinha E, se tiver o E, é sujeito composto. É uma dica que eu dou que você não vai ver em lugar nenhum. Isso é uma dica que eu tô dando esperta para vocês. Sujeito, Juninho e Fabinho. Olha lá o E. Então, neste caso, eu tenho 2 substantivos, o Juninho e o Fabinho. A classificação é de sujeito composto. Tudo bem? Entendeu quando que é composto? Vamos ver outro exemplo. O giz, a lousa e a mesa são necessários na sala de aula. Então, aqui quais os substantivos que eu tenho? Giz, lousa, mesa e foi aí de novo presente, ok? Então, aqui neste caso, sujeito, o giz, a lousa e a mesa. Tá vendo o E presente de novo? Ele tá presente aí de novo. Então, isso aqui é um sujeito composto. No outro, eu só tinha 2, o Juninho e o Fabinho. Aqui, eu tenho 3 substantivos, ligados por vírgula e o último por E, mas é sujeito composto. Deu para entender a diferença do simples e do composto? Simples, um substantivo no sujeito. Composto, 2 ou mais, ok? Sujeito oculto ou desinencial. Você pode ouvir e ver escrito dessas duas formas, tá bom? Especificamente, como eu disse, nós vamos trabalhar com sujeito oculto, com esta nomenclatura. O sujeito oculto, o próprio nome diz, né? O que é uma coisa oculta? É uma coisa que está escondida. Então, o que acontece na oração com sujeito oculto? Tem uma ação, tem quem pratica a ação, mas ele não está escrito na oração, não aparece quem fez aquela ação, não está escrito lá. É como se ele tivesse escondido. Né? Diferente dos simples e composto, a gente vê que nem a professora está ensinando as crianças, o sujeito, a professora, está escrito na oração. Juninho e Fabinho se sujam na lama. Então, está escrito lá quem está praticando. Você enxerga e vê. Aqui, você sabe que tem quem praticou a ação, porém, ele não está escrito, ele não aparece na oração. A oração começa no verbo. E aí é que vem a dica principal. Ele vai acontecer com as pessoas do verbo eu, tu, ele, nós e vós. Então, se eu encaixar, na hora que eu pergunto por o verbo, se eu encaixar qualquer um dessas pessoas do verbo, é sujeito oculto. Agora, com o exemplo, vocês vão entender melhor. Fiquei feliz no balanço. Quem que ficou feliz? Você não vai fazer essa pergunta para descobrir o sujeito? Então, quem que ficou feliz? A resposta é eu. Que tem quem pratica ação, o eu praticou ação, mas ele estava aparecendo na oração? Não estava, então ele estava oculto, escondido. O sujeito é o eu, que estava escondido, por isso que é um sujeito oculto. Deu para entender? Próximo exemplo. Fomos à praia em nossas férias. Quem que foi à praia? Nós. De novo, praticou, o nós está praticando ação, só que ele não está aparecendo aí, você não consegue enxergá-lo. Por isso que ele é um sujeito oculto. Então, o sujeito oculto
não tá aparecendo, por isso que chama oculto, e é até a pessoa do verbo, até você quando você conseguir encaixar eu, tu, ele, nós e vós, é sujeito oculto. O eles nós vamos ver agora a seguir. É no sujeito indeterminado. No sujeito indeterminado é a mesma coisa do oculto, vai estar escondido, mas por ele ser eles, a pessoa do verbo, ele não é oculto, ele é classificado como indeterminado. Então vai ter quem pratica ação, tá escondido, só que a pessoa do verbo vai ser o eles. A pessoa do verbo é eles. Eu, tu, ele, nós, vós, oculto. Se encaixar na tua resposta o eles, é sujeito indeterminado. Deu para entender a diferença do oculto e do indeterminado? É só na pessoa do verbo, porque em toda a questão do verbo, começar no verbo, o sujeito está escondido, é igual, os dois são iguais. Mas aí que muda é a pessoa do verbo. No sujeito indeterminado, nós temos uma outra questão, um outro tipo de verbo que também pode ser classificado como sujeito indeterminado. São os verbos na terceira pessoa do singular ligados à partícula se. Então, por exemplo, vende-se casas no bairro. Quando tiver essa estrutura verbal, né, vai ser um sujeito indeterminado, ok? Esse é mais visual. Viu já é sujeito indeterminado, mas sempre no singular, tá bom? Vende-se. Não pode ser compram-se, não. É só no singular, ok? Exemplos. Dançaram muitas vezes na festa junina da escola. Quem que dançou? Eles. Tá vendo que é igual ao oculto? Só que aparece o eles. Então, quando aparece o eles, o sujeito é eles, a classificação é sujeito indeterminado. Não pode pôr oculto, tá bom? É indeterminado, ok? Aqui eu fiz um exemplo dos verbos no singular com a partícula se. Compra-se cartões em inglês, vende-se cartões em inglês, procura-se cartões em inglês. Então, tá vendo? Quando tiver essa estrutura verbal, sujeito indeterminado, ok? E agora nós vamos para a última classificação, que é sujeito inexistente. Eu nem preciso, né, falar tanto. Inexistente significa que não existe. E é isso mesmo, não existe o sujeito. Aí você vai falar, mas como que não existe? Existe a ação, porém ninguém praticou ela. Maluco isso, né? Vamos entender. Ele também pode ser chamado de oração sem sujeito, que é essa nomenclatura que nós vamos usar, ok? Oração sem sujeito. Não há quem pratique a ação, mas a ação acontece. Vamos entender quando? Que ações que acontece sem ninguém praticar? Acontece com. Então, vai ser sujeito inexistente ou oração sem sujeito quando for verbos, fenômenos da natureza. Chover, nevar, ventar, trovejar, enfim. É uma ação, porém ninguém faz ela. Tudo bem? Ninguém pratica. Verbo haver, no sentido de existir, você troca o haver pelo existir, se der sentido, oração sem sujeito. E o verbo ser, estar e fazer, indicando tempo. Esse tempo pode ser tanto de hora como de calor, frio, tá bom? Vamos ver nos exemplos. Choveu muito no fim de semana. O verbo, ação, choveu. Aí é que tá, que você já vai logo perceber que não tem quem pratica ação. Que você vai perguntar para o verbo, quem choveu? Qual é a resposta? Não tem. Então, por isso, sujeito. Põe um risquinho na escrita do sujeito, porque não tem ninguém que pratica ação. Classificação, oração sem sujeito, ok? Próximo exemplo. Há muita bagunça nesta sala. Quem há muita bagunça? Você vê que nem cabe essa pergunta? Foi até difícil para eu fazer, né? Pensar nela. Quem há muita bagunça? Então, esse é o verbo haver. Aí, o que você faz? Você troca por existir. Existe muita bagunça nesta sala. Não precisa escrever. Mentalmente, você faz essa substituição. Deu sentido? Deu. Então, também é uma oração que não tem sujeito. E a classificação dela é uma oração sem sujeito. Tudo bem?
E ó, haja bagunça nessa sala, hein? E aqui nós vamos ver o ser, estar e fazer, indicando tempo. Faz muito calor na cidade. Quem faz muito calor? Você vê que não cabe resposta. Está muito quente hoje. Quem está? Ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra na próxima, ok? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.